Você precisa tomar uma decisão. A verdade é que parece que é uma ótima jogada misturar as coisas, mas quando você vai para as Escrituras e enxerga o que de fato é uma igreja, uma eclésia, a comunhão, a reunião dos santos, você percebe que uma igreja ela está fundamentada debaixo da doutrina dos apóstolos, debaixo dos ensinos de Cristo. Então parece uma ótima jogada você hoje em dia convidar as pessoas para irem na igreja para que elas recebam curas emocionais, ou façam campanhas de prosperidade financeira, ou para que elas tenham um casamento melhor. Mas isso é descaracterizar o que as Escrituras chamam de igreja. Então, é impossível que haja essa junção. Essa junção nós damos o nome de pragmatismo, que é a busca por resultados a qualquer custo. E isso não cabe na igreja cristã. A igreja cristã ela é fundamentada pelas Escrituras. As Escrituras são a nossa regra de fé. E nós não podemos adaptar as Escrituras a estas demandas modernas. Porque as pessoas que vão para a igreja de Cristo são aquelas que são convertidas pelo Espírito, regeneradas em sua alma e de fato participam de uma comunidade onde o centro da fé é a palavra de Deus pregada. É a palavra de Deus que sustenta a alma. Então, quando você vai em uma pseudo-igreja que prega para você um coach misturado com passagens bíblicas, uma psicologia misturada com passagens bíblicas, ou uma técnica empresarial de prosperidade junto com versículos bíblicos, você está sendo enganado. Você está indo num local que descaracterizou o que é a igreja. A igreja, desde o princípio, ela tem documentos de fé que fundamentam como deve ser a igreja e como deve ser a pregação da igreja. Desde o credo apostólico até as confissões de fé que nós temos depois, confissão de fé helvética, confissão belga, confissão de Westminster, os cânones de Dort. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós vamos viver a comunidade da fé, que é a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós vamos simplesmente usar a igreja para essas outras demandas para atrair pessoas. Elas podem ser mais atraentes, mas elas negam, não é, a mensagem central das Escrituras. E uma igreja que cresce de verdade, ela cresce debaixo da doutrina dos apóstolos, da oração, do partir do pão. Então, você percebe que as igrejas hoje elas estão inchadas porque elas estão nessa prática toda de mistura, de miscelânea de crenças, e isso não é o evangelho. Então você precisa tomar uma decisão e entender que você não tem que procurar um pastor coach quando você está com problemas mais práticos e uma igreja séria quando você está melhor. Não, uma igreja séria, ela te mostra pela palavra de Deus o proceder e como crer. Então, um coach gospel, ele vai muitas vezes te levar a práticas que são humanistas. E essa é a grande diferença, porque o coach prega que o ser humano é bom e tem que desenvolver o seu potencial, enquanto a fé cristã diz que o homem é mau. E ele precisa de regeneração no coração, ser transformado por Deus, para então viver em santificação, os frutos do Espírito e caminhar à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é incompatível essas duas visões já na origem, quanto mais no desenrolar, no desdobrar de toda essa história. Então, nós precisamos tomar uma decisão, porque o pragmatismo das igrejas modernas, elas podem te acariciar, te afagar e até te dar alguns paliativos, mas não te traz alimento, não te traz sustento, não te traz substância. Paulo diz que devemos caminhar para alimento sólido, comida mais forte. E as igrejas que continuam pregando o cristianismo de Jesus, dos apóstolos,
Essas são as igrejas que vão sobreviver. Os tempos mudaram e muitas teologias modernas foram se criando. A do coach é agora a nova. Antes tinha a da prosperidade, antes disso veio o pentecostalismo com aquela onda toda e tudo mais. Então, ao longo da história, homens inventaram técnicas para ver se as igrejas se tornavam relevantes. Mas a igreja que sobrevive até hoje é a igreja que Jesus Cristo fundou, é a igreja em que a palavra dele a sustenta, em que nós não misturamos as coisas só para nos tornarmos relevantes. Tome uma decisão. Deus te abençoe.